por dentro da temporada. Tá aí? Então entra e vem para mais um episódio do Por Dentro da Temporada, o podcast da Cizone, que convida você a tirar um extrato do mercado short stay. Tô fazendo trocadilhos aqui, mas não é à toa. O episódio de hoje é Fazendo a Conta Fechar, o dinheiro na real. E para isso eu trago dois dos nossos franqueados modelo. Eles têm operações extremamente estruturadas e que já trabalham, já conseguem entender ali as místicas do mercado, como fazer a conta fechar, e eles vão nos ajudar a contar isso. Então, Fábio, Kátia, muito bem-vindos, muito obrigado pela participação. Obrigado. Valeu, é um prazer estar aqui. E quero lembrar para vocês que este evento aqui está sendo feito, esse podcast rolando durante um evento muito importante para a Cizone, o Cizone Conecta Franquias, onde a gente está recebendo os nossos franqueados. E quero lembrar para você que este podcast está sendo gravado durante o Cizone Conecta Franquias, o evento em que a gente está recebendo franqueados do Brasil inteiro para falar sobre o mercado short stay. E este evento conta com um apoio muito especial de alguns dos nossos parceiros. São eles a Matinale, a Mog, a Pleno, a Madkey, a Stay e a EasyCover. Obrigado, pessoal, pelo apoio. E agora vamos para o nosso papo. Pessoal, vocês dois não nos reunimos aqui à toa. Vocês dois vêm de perfis anteriores, uma visão empreendedora e também do mercado ali de multinacionais. E é isso que eu queria que a gente começasse a abordar. Mas vamos por partes. Kátia, a sua história, para começar, é incrível. Você começou identificando ali uma necessidade, fazendo um serviço que ninguém fazia. E qual foi o momento que você e o seu esposo, Márcio, se olharam para o outro e disseram: isso aqui vai ser um negócio de verdade, vamos investir pesado e virar franqueados da Cizone? E aproveita e conta um pouquinho da sua história para a gente. Então, eu venho da parte de qualidade, da gestão de qualidade da Unimed, Missões, e o Márcio vem da parte logística da Coca-Cola. Quando chegamos em Itapema, eu comecei fazendo supermercado para os hóspedes que vinham de fora. Surgiu uma necessidade de um casal de amigos de Rondonópolis que me perguntaram se eu não fazia o mercado para eles. Eles iam chegar na madrugada e queriam ter umas bebidas geladas, já queriam fazer uma celebração, enfim. E a partir dali que eu preparei tudo e deixei as bebidas geladas, comprei as carnes, deixei um kit gin que ela gostava, enfim. Sempre gostei de acolher. E eles começaram a divulgar meu trabalho. E eu trabalhei 2 anos. Fiz parceria com uma empresa de enxoval, uma lavanderia. Nós trabalhávamos em parceria. Eu indicava o enxoval e eles indicavam o supermercado. E eu fazia os 2 serviços. Só que em 2 anos isso me cansou, né? Chegou em 2 anos, eu fazia da Praia Brava até Canto Grande. Caraca. Eu não tinha equipe. O Márcio trabalhava para outra empresa. E chegou em agosto há 2 anos e 8 meses atrás, mais ou menos, e eu falei: não aguento mais. Eu quero mudar e quero focar só em Itapema e trabalhar numa área assim. E eu não queria ser corretora. Eu queria receber pessoas. Eu disse pro Márcio: eu quero trabalhar numa pousada. Quem sabe eu consigo trabalhar de camareira, e aí vai indo e a gente um dia consegue adquirir uma pousada nossa. Aí surgiu a oportunidade, foi o Arion, que conheceu a Arion e a Ana Paula, conheceram a Cizone. E me indicaram a Cizone, e é aí que nós começamos. Bacana. Só para eu entender ali desse momento inicial, que já tem muito a ver com o que a Cizone faz, o que você faz hoje, você já estava dedicada apenas às compras em algum momento ali dessa jornada? Sim, porque toma muito tempo. Tu faz 2, 3 supermercados no máximo por dia. Por mais que a pessoa te mande... Eu tinha uma tabela de Excel onde estava separado hortifruti, padaria, frutos do mar, bebidas, tudo separado, né? Sim. E eu recebia ali a quantidade e a marca e fazia as compras. Aí tu tem que armazenar, tu tem que os perecíveis tu só compra no dia que tu entrega. Então tem muita logística. Então... Chegou um momento que eu cansei mesmo. Eu tô abordando isso porque a gente vai chegar daqui a pouco em fluxo de caixa e etc, mas já é interessante ver como alguns desafios vão se repetindo ali desde o início, logístico, organizacional, planilhas e etc. O Fábio, por exemplo, vem de uma experiência anterior com franquias também, e eu queria entender ali qual foi o start, Fábio, também te convidando a, claro, contar pra gente um pouco aí da sua história. O que você viu de vantajoso no modelo da Cizone, nesse modelo de franquias no mercado short stay, e como que você sentiu segurança
para estar dentro desse mercado? Na verdade, eu sempre gostei de viajar, né? Então, sempre viajei, procurei sempre viajar, tenho ainda esse hábito. Então, a gente sempre se organiza financeiramente para fazer pelo menos uma viagem internacional por ano, eu e a minha esposa. Né? Até a próxima, no ano que vem, a gente quer levar as crianças junto, né? Então, temos que nos preparar para isso. Mas a gente sempre gostou, então sempre fiquei hospedado em Airbnb, já na Europa, Estados Unidos. Então, a gente gosta da experiência como hóspede. E aqui em Florianópolis, somos apaixonados por Floripa, né? A gente está aqui desde 2019. Eu trabalhava como corretor por um tempo, que eu adoro também, é outro mercado que eu gosto muito, o mercado imobiliário, né? Eu sempre era o corretor da família, né? Então alguém tinha que se mudar ou comprar alguma coisa, me chamava para ajudar. Só ajuda. E nessa trajetória como corretor, eu conheci a Cizone. Foi uma coincidência de na época, né, uma das pessoas que recrutavam franquias na Cizone, me conheceu, a gente bateu um papo, o nome dele era Matheus, até ele não tá com a gente mais. Quando ele me falou o modelo da Cizone, eu falei, pô, mas espera aí, isso é bem interessante, porque não conheço no mercado, ainda não conhecia as empresas gestoras, né? Era, acho que muito início ainda. E, pô, achei legal, me mostra os números. Aí que eu sou super pragmático, né? Não, o faturamento não esperado é esse aqui, assim, assim. Eu pensei, pô, mas espera aí, dá para ganhar dinheiro com isso. E aí me interessei e foi aí que eu, né, me desliguei da imobiliária que eu trabalhava e resolvi me dedicar nesse mercado. Na época a gente tinha uma reserva financeira e tal, então a minha esposa trabalhava já numa outra empresa na área financeira e a gente resolveu investir nisso porque é uma coisa que a gente gosta de fazer, tem a ver com o local que a gente mora, né? Floripa é uma cidade que tem isso no DNA, né? Um short stay. Então a gente realmente resolveu apostar nisso e juntando uma coisa que a gente gosta de fazer com uma rentabilidade que eu já, né, na época, vislumbrava que, pô, isso aí dá dinheiro porque é algo novo, né? Muitos proprietários, inclusive investidores, hoje nem conhecem que existem empresas que fazem o que a gente faz. Sim. Né? Eles simplesmente não pensam no Airbnb quando estão investindo porque eles não querem ter o trabalho de cuidar. Puxa, mas eu tenho que receber hóspede, tenho que fazer limpeza, eu não quero, bota um aluguel anual. Ou fashion, né? Ou bota para vender o apartamento, ou enfim. Ou é a pessoa que às vezes gosta de Floripa, tem um apartamento aqui, mas só vem uma vez por ano e fica o apartamento fechado o ano todo e não sabe que alguém pode rentabilizar enquanto ele não está aqui. É interessante ver isso, né? Como o trabalho da Cizone e, consequentemente, na verdade, não só consequentemente, como prioritariamente o de vocês, a gente abriu um nicho para um pessoal que era tipo, ou vou pro aluguel tradicional, ou vou revender o imóvel. Então a gente de fato transformou a ideia de investimento imobiliário e é um mercado novo, isso que é interessante, porque a gente fala, a Cizone é uma empresa de 8 anos. 8 anos é o que hoje em dia? Nada. Só que se a gente pega a Cizone, o tempo que a Cizone atua com o tempo que o Airbnb está consolidado aqui no Brasil, a gente tá quase o tempo todo junto. Então é interessante mostrar essa nossa personalidade, essa atuação de vocês. Você falava ali de você ser pragmático com os números, você vem de outros mercados, até multinacionais, depois do mercado imobiliário. Queria saber ali, como que foi essa transição de fluxo de caixa mesmo, já começando a entrar ali no nosso assunto principal. Por quê? Porque eu imagino que deva ser nenhuma não, mas poucas empresas têm uma grande previsibilidade, uma total autonomia do mercado, mas nós estamos falando de um mercado que, de fato, depende do dia a dia, da diária mesmo. E queria entender ali qual foi o choque inicial dessa transição, o que mudou desse fluxo de caixa, digamos assim. Na verdade, assim, a gente sabe que todo negócio existe um risco, existe um tempo de maturação, né? E o que me atraiu para esse mercado? Falando de financeiramente, né? Primeiro, sem a necessidade de você entrar com aluguel, né, que é um dos grandes custos que se tem no negócio tradicional, né? Eu fui franqueado da Subway e o meu principal conta, eu já começava o mês devendo. Você tem que pagar o aluguel do ponto, tem que pagar a folha de funcionário, tem que pagar... E na Cizone, no início, não. Porque você começa pequeno. Então, você não precisa ter
o meu estoque eu tinha um quarto sobrando na minha casa e ali era o meu estoque no início. Nos primeiros meses, era ali que eu armazenava tudo. O meu foi né? no carro. Então, e no carro, porque a gente tem que estar na rua o tempo todo. Então, o fato de você não precisar desembolsar um grande valor para poder empreender, eu acho que foi uma das coisas que mais me atraiu por eu já ter tido essa experiência anterior. Okay. Então, financeiramente falando, né? Por exemplo, a minha primeira compra foi um aspirador de pó. né? Então, que a gente precisou e todos nós, como franquias, no início, cara, você tem que botar a mão na massa. Sim. Né? Quando eu abri meu Subway, eu fazia sanduíche, eu ia no caixa, eu ia na cozinha, né? Você tem que estar envolvido com o seu negócio, senão o negócio não vai para frente. Né? Eu costumo dizer, se você terceiriza tudo, você não ganha nada. Né? Então, se você abre uma franquia para terceirizar tudo, cara, caminho errado. Né? Então, tem que escolher outra coisa, ser CLT, vai trabalhar com outra coisa que não é para você. Aqui a gente tem que botar a mão na massa o tempo todo. Né? Até o momento que você ganha corpo e aí começa a estar mais em cima e coordenando, gerenciando. Mas não quer dizer que não está com a mão na massa. Mas você já passou por todo aquele processo. Então você consegue orientar, corrigir, contratar, cobrar. Né? Então, para mim, em termos de fluxo de caixa, a gente sabia que a renda da família ia diminuir naquele início. Né? Então, fazendo uma comparação, quando eu comecei, a renda da família, praticamente a gente transicionou para a renda da minha esposa. E agora, no início do ano, ela saiu do trabalho dela e transicionou para dentro da franquia. Legal. Agora, a nossa renda principal é a renda da franquia da O grande objetivo no final do dia é isso, é ter esse conforto. E é interessante da fala de vocês, na verdade, perceber como o nosso modelo abriga o crescimento mesmo. Sim. Porque você não se sente sobrecarregado no começo. Não, claro, mão na massa não deixa de ser mas o crescimento é junto. Não vem uma carga de você é obrigado a crescer isso, e se você não crescer isso, você tá tendo prejuízo, você tá deixando atrás. Queria te ouvir um pouco desse começo ali, dessa adaptação, Kátia. Então, na época, o Márcio trabalhava já, é o contrário do Fábio, no caso era o Márcio, né? E aí era a renda dele, era a nossa receita, e começamos com a franquia. E eu comecei limpando, ele me ajudava a limpar. Começamos com 4 imóveis. Aí depois, e sempre tudo na planilha, na ponta do lápis. O Márcio é da planilha. Eu sou pessoas e o Márcio é planilha. O financeiro quem poderia estar aqui era o Márcio, porque o financeiro é o Márcio. E é planilha da planilha da planilha. Eu peço o seguinte, me fala o que eu tenho que fazer e o que eu não posso. Porque é ele que sabe dos números, como o Fábio sabe. E com o tempo, depois de 1 ano de franquia, o Márcio teve que pedir demissão da empresa. Ele trabalhava como CLT e viu que o nosso negócio realmente era a Cisone. Porque não se compara o que se paga hoje no mercado, né, Fábio? Acho que tu concorda com isso, né? Na verdade, o que a gente rentabiliza, né? A área de prestação de serviços é uma que se tem mais margem, né? Assim, eu já trabalhei no mercado de alimentação, já trabalhei no mercado financeiro, e uma área de serviços é onde eu vejo. Sim. E assim, o ecossistema que a gente atua hoje, né? Ele te possibilita muitas receitas adicionais. Sim. Não só a questão da gente trabalhar um cliente que queira investir, que queira comprar um spot, ou que queira colocar o imóvel dele na nossa gestão para rentabilizar mais, mas, entre outras coisas, serviço para o hóspede, a própria questão das manutenções, que a gente mantém manutenções, os imóveis dos nossos clientes são impecáveis. Sim. E tem muitas coisas que precisam ser feitas para ele ficar impecável, né? Sim. Desde uma lavagem de cortina, manutenção na parte elétrica, ar-condicionado, né? Ar-condicionado, então tudo isso. Por exemplo, a gente dentro da empresa temos pessoas que fazem esses serviços. Então é mais uma fonte de receita da empresa, né? Então, ou seja, a gente tem todo um ecossistema que, se você quer trabalhar, você, né? Eu acho que assim, hoje, o que eu tava brincando com nossos colegas ali, né? Se você tem uma franquia da Cisone, se você não está ganhando dinheiro, você está fazendo alguma coisa errada. Exatamente. Então, assim, hoje a gente consegue... Eu vou dar um exemplo. O mês que eu tive a menor rentabilidade, percentualmente falando, foi 35%, porque a gente teve investimentos. Mas, em regra,
do nosso repasse, do nosso faturamento, 45%, 50% de margem líquida que a gente consegue reter. Então, claro que tudo isso com muito controle. Que é o que eu ia trazer agora. Com muito ajuste. Porque, com o trabalho de vocês, pessoal, porque fico impressionado, claro, mas eu acho que até é importante a gente falar e colocar aqui o quanto que vocês trabalham. O quanto isso não... porque ninguém aqui tá vendendo milagre, ninguém tá falando, você nunca mais vai ganhar dinheiro sentadinho no seu sofá. Seria ótimo se a gente tivesse essa fórmula, mas não temos e não é o que a Sizone tá vendendo, tão pouco que vocês fazem. Muito pelo contrário, vocês fazem muito. E até, Kátia, você falou, talvez meu marido tivesse que estar aqui. Não, porque de fato a gente pediu para que viesse alguém bem técnico de números, mas alguém que tivesse na operação se ajustando a esses números, que é o seu caso. Você tá de fato ali na operação. Então eu acho que é legal trazer vocês dois aqui, porque eu acho que são as visões que se complementam dentro de duas franquias que tem uma operação muito interessante com números. O Márcio, ele faz essa parte toda de planilha e eu sou parte de pessoas, de captação de outros proprietários, né? E é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar nisso. Quando o Fábio fala em outras receitas, a gente também está... como é que eu posso dizer? Trazendo empregos, né? Gerando empregos, uma rede de empregos. Porque hoje, por exemplo, eu tenho 15 pessoas, contando comigo com o Márcio, são 15, então somos 13 e meio, né? Trabalhando comigo. Eu tenho 2 co-anfitriãs, tenho uma gestora de operação, que ela cuida de todas as camareiras, né? E sim, as prestadoras de serviços, camareiras, enfim. E de uma forma muito enxuta. E a gente cuida muito. Tem a pessoa física da separada e jurídica. Foi uma educação, uma reeducação, foi uma coisa muito difícil de fazer, mas foi feito, né? A gente precisou trabalhar isso, que físico é físico, jurídico é jurídico. E contratar MEI, que foi o que a gente viu que dava mais fácil, que alinhou, que manteve a mão de obra. E eu tinha notado mais alguma coisa que achei interessante colocar. Na verdade, assim, né? A parte de mão de obra é o principal custo que a gente tem hoje, né? Então, diferente de outros negócios mais tradicionais, né? Então, eu vou dar um exemplo. Alimentação, tá? Alimentação, você vai ter uma loja, um restaurante, que, um exemplo, fatura 100 mil. Sim. Um restaurante que consegue manter 15% de margem líquida, 20% de margem, já está fazendo mágica. Porque a gente sabe o quanto é complicado. Isso é um dos mercados que tem maior rentabilidade, sim, maior margem bruta, né? A gente, um prato de comida, hoje em dia, né, tá caríssimo. Mas mesmo assim, o dono do restaurante, ele vai... Para ele ganhar o que a gente ganha, ele tem que faturar 3 vezes mais, 4 vezes mais. Então, eu costumo brincar, né? A gente estava outro dia falando que se eu fosse vender a minha empresa no Shark Tank, né? Ela ia valer quanto? Sim. Né? Você tem uma empresa com, sei lá, vou dar um exemplo. Esse ano, a média de faturamento, que a gente falou que sem tabus, né? Então, vou falar números. Por favor. Queremos crescer, né? Graças a Deus, consegui mais do que dobrar o meu faturamento em relação ao ano passado. Vou chegar na escala das operações de vocês. Mas, assim, a média esse ano, eu acredito que eu deva encerrar aí com média de 65 mil de faturamento mês, mais ou menos, tá? Com um lucro líquido de 40%. Esse é o meu objetivo. O que dá aí 30 mil, 35 mil. Eu quero chegar nos 40 de lucro, né? Sim. Então, para você ter um restaurante que te dê isso de lucro, ele tem que faturar 400 mil, sim, 300 mil, né? Mas e daí da outra ponta do que a Kátia falava, que é pessoas... Mão de obra. Num restaurante você limita de alguma maneira, você falava de uma franquia como Subway e outras, o número de funcionários ali e operacionaliza. Vocês não, vocês têm que lidar talvez com um dia que vai ter 20 check-ins e check-outs ali e cama fria, cama quente. Cama quente. Cama quente. Aí, ó. Por exemplo, tem dias que eu tenho 60 check-outs, né? O dia que eu tenho 60 check-outs, as 7 colaboradoras, prestadoras fixas que eu tenho no Manhattan, elas não dão conta. Eu preciso de 15. Vou ter que te cortar só pra gente explicar o que é o Manhattan.
Então, Manhattan é uma grande operação, nós chamamos de grande operação, como chamamos de spots, dentro de um condomínio. Quando tem mais de 10 imóveis, tu tem uma grande operação. Sim. E hoje nós temos 84 imóveis, a Cisone atua dentro de um condomínio com 84 imóveis. Legal. Em Itapema, importante falar, daqui a pouco você vai fazer propaganda dos seus imóveis também. Em Itapema. E nós separamos para fazer melhor a gestão, chamamos de área 1, onde nós temos os condomínios, que temos apartamentos em condomínios. Para poder, quando estamos falando a área 1 e o Manhattan, nós estamos falando do quê? É tudo uma receita só. Nós separamos para dividir prestadores, pagamento, essas coisas. Uma coisa que eu ia falar antes que eu esqueci foi assim, ó, outra coisa que a gente tem é um caixa para aquele BO. Para uma ação trabalhista que não ocorreu ainda, mas que pode ocorrer. Nós estamos aqui, não estamos livres. Sim, que nem o Fábio falou antes, corremos riscos. Então a gente tem que estar preparado para os riscos. E eu nunca vou esquecer que eu passei um dia uma vez com a Yara e eu tinha 20 imóveis. E a Yara falou assim para mim: quando tu te prepara, que tu vai ter 50 e tu tem que ter um caixa para ação trabalhista. Eu pensei, ela tem muitos imóveis. A Yara tem um know-how gigante. Eu nunca vou fazer isso, nunca vou chegar nisso. Mas foi ali já um estalo. Um estalozinho, sabe? E a Yara errou, porque quantos imóveis você tem hoje? Não, assim, exato. Eu sei, mas chegou na meta. Falar, né? Chegou na meta e dobrou a meta. A minha meta e do Márcio é 200 imóveis, né? Legal. Mas teve uma época que em novembro desse ano, quando implantamos o Manhattan, que nós pedimos, aqui nós queremos parar e olhar para a gestão. Sim. Aí a gente parou para analisar a gestão, definir nossos indicadores, onde é que nós queríamos chegar para que... Porque o problema também, o risco de quebrarmos é aquele momento que tu tá crescendo. Aí tu se empolga e pode perder tudo ali. É a exposição de caixa, né? Na verdade, assim, uma coisa que é importante, né? A gente não confundir nunca os caixas, né? Então, chega alguns momentos que a gente começa, entra dinheiro, mas, cara, sai também bastante. Sim, sai. Então, se você não tiver o controle, né, do que tá saindo, do que tá... E, principalmente, vai ter aquele mês que você tá apertado, putz, o que aconteceu? Que faltou dinheiro, né? Sim. Pô, mas a empresa faturou bem e tal. Aí tu vai olhar, não, na verdade, o meu gasto pessoal foi muito alto. A empresa deu resultado. Ela sempre dá. E aí né? tu tem que voltar então, e olhar. Exatamente. Pelo menos assim, desde o meu primeiro dia de franquia, a empresa sempre foi positiva. Eu nunca pensei na franquia com um resultado negativo. Isso não existe. Sim. Não existe. Se você tá ruim, se você tá negativo, se falta dinheiro, não é a franquia que não tá dando lucro. É você que não tá gerenciando o seu gasto pessoal. É você que não tá se organizando da maneira correta para que você consiga ter o crescimento saudável. E vocês passaram por isso? Nós nunca passamos pelo ficarmos negativo, né? Sim, mas essa dificuldade de organização que o Fábio ano passado, vai fazer quase 3 anos, o ano passado, sim, na época de inverno, apertou, a gente ficou preocupado e revê o processo. Onde é que tá indo? Onde é que estava indo? Tá gastando demais, tá indo onde não é necessário. O Fábio, ele gosta de viagens, deve investir em outras coisas também, né? Ele vem de uma área de investimentos. Nós optamos por investir em imóveis, né? É pouquinho, mas a gente já começou, né, no investir. Então, nunca eu sonhei como CLT que eu fosse investir em imóveis. Hoje, como Ciazone, eu me considero já uma investidora, porque a gente já tem 3 imóveis. Então, 3 spots. Então, não tem como dizer, Fábio. Não, e outra, a gente, quando fala com os hóspedes, né, ou clientes, ou proprietários sobre investimento, sobre como é rentável, eles dizem, tá, mas quantos tu tem? Né? Então, tu já comprou? Para me dizer... Hoje, por exemplo, Fábio, eu sou proprietário também, uso o Wallet, né? Eu tenho 5 imóveis administrados pela Cisone e eu abro meu Wallet, mas daqui, esse aqui é meu Wallet, aqui estão meus imóveis, aqui é a taxa de ocupação, isso é o que você vai ter com o seu imóvel também. Então, eu acho que é importante... Da credibilidade, você né? que é franqueado... Enquanto marca, é fantástico isso, porque vocês não são os primeiros a estarem aqui e todos os franqueados que sentaram aqui até agora, todos são proprietários de spot.
alguns deles já têm imóveis sob a gestão da Cisone, imóveis que muitas vezes nem eles próprios quem fazem a gestão, são outros franqueados. E isso mostra a marca. Seria, beleza, vocês estão ganhando dinheiro, mas vocês estão comprando outro tipo de imóvel, estão investindo em outra. Não, vocês acreditam no produto que vocês estão lidando ali de dia a dia. E eu acredito tanto que eu vou dar um exemplo de um risco que eu corri, né? Tá até conversando com os colegas sobre isso, que eu tenho, por exemplo, alguns imóveis que eu sou proprietário, mas eu não sou proprietário ao mesmo tempo, né? O que significa isso? Um vizinho... fiquei curioso. Olha só, a gente conversando com as pessoas, mas tu trabalha com gestão de temporada? Trabalha. Poxa, eu tenho um prédio aqui que eu faço aluguel e tal. Só que ele tem um prédio, só que com vários apartamentos compactos, estúdios, só que ele faz sempre aluguel anual. Kitnets, aqui em Florianópolis eles chamam de kitnet. Que é aluguel anual e tal. E eu falei, pois eu pensei em fazer e tal, mas eu não sei... Eu falei, vamos fazer o seguinte, você não quer colocar com a Cisone a gestão toda? Eu não quero, porque... Então faz o seguinte, quanto é o aluguel de um kitnet? Aí ele, 1.500, eu faço 1.500 a média. Aí eu fui lá, conheci o... Vamos fazer o seguinte, eu te pago os 1.500. E você deixa eu explorar como eu quiser. Posso? Pode. Então beleza, fizemos um contratinho, coloquei na Cisone. Resultado é um imóvel que faz em média 3,5. Então eu já ganho R$2.000. Brincando. Em cima do imóvel dele. Então eu não sou proprietário, mas eu sou proprietário. Brincando não. Falei brincando, trabalhando bastante. Foi por termo. Trabalhando então muito. Eu ganho não só como proprietário, que eu tenho uma margem como proprietário, como eu sou também a franquia que cuida. Então eu também ganho como franqueado. Sim. Então isso aumenta a minha margem. No seu trabalho. E aí hoje, então, por exemplo, esse prédio dele são 12 apartamentos. Eu já tenho 5. Né? E aí ele falou, não, assim que vagar o próximo, já te passo. Porque o que acontece? Para ele não é negócio gerenciar inquilino. E como eu pago o meu boletão maior dele hoje, né? Quanto mais imóveis ele tiver comigo, melhor. Então ele tá tranquilo que eu pago um valorzinho fixo, ele não tem risco nenhum. E eu confio no meu trabalho, confio no trabalho da Cisone, sei que vou ganhar dinheiro em cima, acabo... Né? Porque parece que o aluguel tradicional não tem riscos, mas tem um risco forte que não é de desocupação. Que é desocupação e inadimplência. A partir do momento que você tá adimplente e pra ele não é interessante saber se tá tendo ocupação ou não, pra ele exatamente. Tá ótimo. Eu só preciso aproveitar, já que você tá falando aí da sua área, onde que o pessoal que tá nos assistindo poderá encontrar o Fábio? Onde que você está a sua gestão alocada? Hoje Fábio? A minha franquia fica no centro de Florianópolis, na região central, que sofre de baixa sazonalidade, então nós não temos, não é tão sazonal como nas praias. Sim. E muitas vezes proprietários que têm imóveis, por exemplo, no centro de Florianópolis, não acham que vai rentabilizar tanto quanto na praia. E muito pelo contrário, às vezes o nosso imóvel no centro, ele tem nossa taxa de ocupação no ano todo é acima de 70%. O centro de Florianópolis recebe eventos o ano todo. Recebe desde evento profissional no Centro-Sul até corridas, enfim, entre outras coisas. Pessoas que vêm fazer tratamento médico. O hub de inovação, que é aqui, startups, exatamente. etc. Então, a gente tem pessoas que vêm do interior, políticos, funcionário público, gente que está se mudando para a cidade e ainda não sabe onde vai morar. Então, eles ficam no centro, alugam um Airbnb para ficar um tempo até se estabelecer. Então, a gente tem movimento de todos os perfis. Sim. Inclusive o turismo. O turista que não quer ficar numa praia para não se limitar àquela praia durante as férias dele, fica no centro. Porque daí ele escolhe uma praia, Sim. que ele se desloca em 20 minutos, está em qualquer praia praticamente, né? Quem fica no norte não vai para o sul. Quem fica no sul não vai para o norte. Então no centro você consegue ter isso e tem a vida noturna do centro. Né? Restaurantes e tal. Então é uma região bem interessante. Quem tiver imóvel no centro... Venha pra Cisone. Fica aí o convite. Sabe que eu tenho esse perfil de hóspede que vem a trabalho, que não vem pra praia, Fábio? Assim, o hóspede vem, é investidor, tá crescendo muito Itapema, né? Muita gente, muito engenheiro, muito arquiteto, gente que tá trabalhando, que fica 30 dias hospedados, 90, renova, faz extensão, enfim. Gente que quer se desconectar dos grandes centros e quer trabalhar home office com vista a mar. Ele dá uma corridinha na beira da praia, mas ele veio trabalhar. Ele Sim. fica dentro do flat. Ele só não quer
tá lá em São Paulo, lá em Brasília, enfim. Eu não quero, vou ter que ir pro New Time trabalhar, Kátia. São Eu vou ficar Paulo. 90 dias lá, quero fugir de São Paulo, quero dar Tu uma vai pro New corridinha na Time? praia, por favor, vou ter que Então ficar tu vai no ter que ir New pro Time. Manhattan, senão vai ter esses filmes aí. E a gente tem esse movimento que é o nômade digital, né? Então, eu vou fazer 90 no New Time, depois vem o 90. A gente tem muitos hóspedes nômades digitais que viajam o mundo inteiro e vêm para trabalhar. Então, vem para Floripa, eu vou ficar aqui 60 dias, 30 dias, Exato. 2 semanas, 3 semanas, depois vou para, enfim, outros lugares. Então, isso aquece ainda mais o nosso mercado. Eu ia trazer esse ponto aqui para nossa conversa, porque, Kátia, quando a gente fala do Manhattan e de Itapema, na verdade, no geral, o centro de Floripa, eu iria abordar isso, mas você já me respondeu até o que eu ia perguntar. Eu ia falar, o centro, imagino que tem naturalmente não vai faturar um apartamento frente-mar para Jurerê no alto verão, mas ele talvez seja mais estável. Itapema, quando eu penso em Itapema, inicialmente, me viria à cabeça que você sofre horrores agora no inverno, e aparentemente não. Vocês acham que o mercado de aluguel por temporada de alguma maneira ainda está longe do seu teto? Porque eu acho que a gente vai tendo novidades ano a ano. A gente falar que eu posso hoje ficar 3 meses em Alagoas e depois 3 meses em Itapema trabalhando era impensável há 5 anos atrás. Hoje em dia é uma realidade minha e de quantas outras pessoas deste Brasil, o nômade digital. Mesmo as pessoas que acabam não criando raízes em um imóvel só, fica 6 meses em um imóvel, outros 6 meses. É interessante ver como ainda não chegou no teto o mercado de aluguel por temporada, ainda tem muito que ser explorado. Tem, e ao mesmo tempo, como tem perfis interessantes, né? Eu tenho hóspedes que ficam 90 dias e que trazem as bikes, aquelas bikes caríssimas, porque eles vêm para fazer trilha de Bombinhas a Itajaí, são pessoas aposentadas já, que se aposentaram jovens, e que vê os nômades, exatamente. Acho que tu usou uma palavra assim. É um perfil diferente que está sendo. Depois da pandemia se criou muito isso. A sensação, a necessidade de liberdade. Sim. E eu tô falando isso muito porque também, Fábio, você falou ali no nosso começo da conversa do quanto vocês estão conseguindo expandir serviços, o que vocês estão oferecendo. E eu acho que tem muito disso. Antigamente, o hotel era a coisa mais certeira que você fazia. Eu vou para Itapema, vou pegar um hotelzinho ali, não sei o que, e eu me viro. Hoje as pessoas estão desprezando um pouco isso e eu quero viver a vida noturna de Floripa. Eu quero viver Itapema de verdade. Quero dar uma corridinha, quero voltar. É desconfortável. Quem já trabalhou dentro de hotel sabe o que é trabalhar dentro de hotel. Então é interessante ver que, de fato, o mercado está acompanhando novas tendências de consumo mesmo e de necessidades. E o quanto vocês, franqueados e que vão receber, que vão ter esse dia a dia ali, vocês e, claro, a equipe de vocês, tem participação nisso. Esse selo Superhost veio muito dessa busca por mais liberdade, dessa busca por vivenciar experiências de verdade e a importância de vocês mesmo ali nessa atuação, nessa linha de frente com essa nova necessidade de consumo. Eu acho que, assim, e não só esse viajante, né? Eu acho que o mercado ele ainda tem muito que crescer. Eu vejo aqui em Florianópolis, por exemplo, na região do centro, né, que é onde eu estou mais presente no dia a dia, vários novos empreendimentos sendo lançados com foco. Às vezes, aquele empreendimento nem sabe quem vai gerenciar. Sim. Mas eles colocam o logo do Airbnb. Não, aqui é para Airbnb. Né? Esse prédio aqui você pode investir porque vai ser para Airbnb. Então, é incrível que o mercado imobiliário ele começa a se adaptar. Né? Sim. Então, também há esse tipo de demanda. Porque, eu vou comprar um investidor, não está mais procurando um apartamento com 3 suítes, 2 suítes, para investir apenas. Sim. Quem está comprando? Quem vai morar lá. Show de bola. O cara vai ter uma experiência diferenciada, para a família dele. Agora, ele não vai... imagina, um imóvel com esse valor de investimento, você compra 4, 5 spots e você vai rentabilizar 4, 5 vezes mais. Sim. Né? Então, a gente tem... apartamentos que a gente faz a gestão, que são apartamentos maravilhosos, né? Apartamentos de 1,5 milhão, 2 milhões, que a gente às vezes eu falo pro proprietário, cara, vende esse apartamento, compra 5 spots, você vai ganhar mais dinheiro.
Sim. Muito mais dinheiro, não é mais, é muito mais, né? Porque a rentabilidade que te dá por metro quadrado, né? Então, as pessoas estão viajando em menos pessoas cada vez mais. É ela e um acompanhante com o filho no mar. Antes a gente viajava em grupos e não existe mais esse hábito de muita gente. Então o spot vem... Até tem grupos maiores que vão procurar locais, mas ele é muito mais a família viagem, né? A família em turismo, Sim. que eles vão ocupar mais no verão, realmente. Mas assim, mas as famílias... que pelo menos que a gente tem atendido, tem diminuído também o tamanho, né? Número de filhos e tal. Então, eu vejo que existe ainda muito a ser explorado nesse mercado. Eu acho que a rentabilidade que a gente ainda enxerga, né? Ela vai continuar por um bom tempo, porque, não, assim, claro que existem imóveis que são voltados para o aluguel anual e tá tudo certo, faz parte do mercado, né? Mas se você quer rentabilizar o investimento no mercado imobiliário, eu sou investidor, a Kátia é investidora, imagino que você seja também. Então, eu acho que a gente ainda vai colher muitos frutos disso. Sim. No futuro, sabe? Assim, financeiramente falando mesmo. Eu invisto porque eu faço conta, né? Então, eu tenho um dos imóveis que eu sou proprietário com a Cisone, ele é financiado. Sim. E o que a gente rentabiliza, ele paga o financiamento, paga as despesas do imóvel e ainda sobra dinheiro bom para nós. E o imóvel valoriza com o tempo, né? Aqui em Florianópolis, principalmente, a taxa de valorização dos imóveis é enorme, né? Então, a gente, em 3, 4 anos, ele dobra de preço. Então, porque temos um espaço físico limitado, é uma ilha, não tem tantos terrenos disponíveis. Sim. O que acontece é que ou cresce para cima ou valoriza demais o metro quadrado. Então, e nesse momento está acontecendo as duas coisas. Exatamente. E Itapema também. Itapema deu um boom gigante. Deu um boom gigante. E eu vejo também Itapema, muita família, umas famílias pequenas, como você falou. 3 no máximo, um casal mais uma criança, ou no máximo mais uma. São 4 pessoas. Daí você vai colocar num apartamento de 120, 150 metros quadrados. Não vão procurar um imóvel com 3 suítes. 3 suítes é para aquela família mesmo. Eles até podem encontrar. Mas aí, nesse caso, quem paga o pato é o proprietário que está pagando um dinheirão por uma estrutura enorme que não está sendo utilizada. Né? Então... E muito apartamento grande assim, fechado em Itapema. Que ainda são pessoas conservadoras, que ainda tem aquela ideia... Ele não é um investidor. Essa pessoa ela não é investidor. Ela fecha e só usa no final do ano, na outra temporada. Eu acho que existe uma resistência ainda, mas a gente aqui é prova que não. Mas de chamar o cara que compra imóvel de investidor. Ele fala, não sou investidor, eu tenho alguns imóveis aí. Cara, você é um investidor e você tem a possibilidade, através inclusive do trabalho de vocês, do que a Cisone tem feito, de ser um investidor que rentabiliza. Antigamente o imóvel era uma segurança, mas não algo que gerava rentabilidade. Não, aliás, gerava, mas não nada absurdo como outros tipos de investimento. Hoje em dia, com aluguel por temporada e todo esse universo que a gente conversou, é seguro, só que também traz rentabilidade. Ele também consegue ser agressivo na rentabilidade. E falando de números, né? Eu vejo assim... antes, na época que a Cisone surgiu, né? O aluguel anual se falava em 0,3%, 0,5%, 0,4%, já eram números aceitáveis. Hoje em dia, ninguém aceita mais esses números, né? Hoje em dia é 1%, não, é 1,5% ao mês a gente nem discute. Né? Então hoje a referência, a exigência em relação à rentabilidade mudou. Sim. Né? Então, antigamente, 0,5% no aluguel, esse é o valor, beleza, o cara compra apartamento, com 0,5% ele tá feliz, está recebendo aquele dinheiro e ok. Hoje em dia não. Existe um outro fator também, falando de números, né? Que é o acompanhamento do valor de mercado do aluguel. Por exemplo, o que eu falo para proprietários que vêm do aluguel anual, eu falo, olha, a gente tem as principais diferenciais, né? Primeiro, obviamente, a rentabilidade imediata que a gente entrega, você não precisa esperar assinar um contrato de um inquilino para começar a receber. Então, é quase que imediato, o apartamento está pronto, semana que vem já está entrando dinheiro. Outra, acompanhamento de valor de mercado. Por exemplo, você fechou um contrato de aluguel anual, 3 anos. 3 anos. Pode parecer pouco, em 6 meses, mas hoje em dia 3 anos é muito tempo. 3 anos, Aqui em Floripa, 3 anos é muito. O Floripa, o aluguel tem subido 20% ao ano.
e você vai corrigir em 5, que é acompanhar a inflação, você vai perder dinheiro. Sim. O nosso mercado não, é dinâmico. Tem demanda, aumenta o preço. Tem demanda, aumenta o preço. Tem demanda, aumenta o preço. A tecnologia de precificação dinâmica. Exatamente. Eles... pois é, não, pô, realmente. Porque hoje você pode achar que o aluguel anual tá legal. Então, vamos supor que ele vai rentabilizar em números lá no final do dia a mesma coisa. Vamos supor que rentabiliza igual. Em 6 meses está defasado. Sim. E a gente não. É interessante. Pessoal, infelizmente a gente tá estourando todos os tempos aqui possível e porque a história de vocês dois de verdade são histórias diferentes e ainda assim que são super escalas da nossa operação. Ambos têm mais de 100 imóveis, ambos representam bons valores que a gente quer nos nossos franqueados e eu acho que vocês dois são a prova, cada um com o seu perfil ali, de o quanto essa visão empreendedora é importante dentro do nosso mercado. Vocês dois tiveram contribuições aqui que mostram que vocês, antes de qualquer coisa, antes de serem franqueados, antes de serem anfitriões do aluguel por temporada, vocês são pessoas de visão de negócio mesmo e que bom que essa visão de vocês está conectada aqui com a Cizone. Eu sei que eu já estourei o tempo, mas eu queria que, para encerrar bem brevemente, vocês pudessem dar uma dica de ouro ali para quem está nos olhando e talvez, cara, quer ou investir ou quer empreender mesmo no short stay e fica preocupado, por exemplo, com temas como sazonalidade, etc. O que vocês diriam para essa pessoa? Uma dica de ouro ali, um conselho, fiquem à vontade. Eu acho, ao meu ver, que é a rentabilidade, como o Fábio falou. Eu acho que o Fábio deu toda a dica ali do porquê, né? Ele se convence por aí. 3 anos e tu não entrar no imóvel, a defasagem do imóvel, a manutenção do imóvel, tudo bem, daí tu paga um aluguel calção, mas daqui a pouco ele não paga tudo que ele estragou dentro daquele apartamento. O prejuízo que um proprietário vai ter. Né? Então, e outra coisa que o Fábio comentou, que é vende aquele imóvel e investe, porque é a tua aposentadoria, se tu já é aposentado, é o teu futuro e a gente tá vivendo muito, precisa de aposentadoria. Muito, é verdade. Eu diria assim, se você quer investir como proprietário, o aluguel por temporada, ele vai te dar uma boa rentabilidade, né? Uma aposentadoria, é o que a gente planeja para nossa família, né? Queremos ter lá 5, 6, 7, quantos apartamentos a gente puder, rentabilizando. Se você quer ser um franqueado, né? Acho que a primeira coisa é conheça o mercado e se apaixone por ele. Eu desde o começo, eu sou apaixonado por esse mercado, gosto, era hóspede já, e eu tenho, assim, muito sangue no olho de não só fazer o que a gente gosta, mas também de ganhar dinheiro com isso. Ganhar muito dinheiro com isso. E se você já tem um imóvel, né, e tá na dúvida, o que eu faço? O aluguel anual, experimenta. É o que eu sempre digo, experimenta. Não tem fidelidade, né? Exatamente. Vê se é o teu perfil. Né? Porque a gente tem vários perfis de proprietários. Então, aquele proprietário que é apegado, que, meu Deus, mas o meu vasinho vai... Às vezes, talvez não seja o teu perfil. Talvez você não durma bem à noite, né? Mas se você não... experimenta, faz um teste. A Cizone tem essa flexibilidade, te dá, não tem carência nenhuma. Cara, fica 3 meses. Vê como você se sente com isso. Vê se vale a pena, vê se você gosta. Não deixa o teu apartamento parado. Sim. Tá com o apartamento para vender... Continua a venda. E vamos rentabilizar enquanto ele não é vendido. Isso aí. Eu acho que não tem por que ele ficar trancado. Bacana. Então eu acho que assim, tem possibilidade para todo mundo. E é um mercado ainda que está crescendo bastante. E que com Deus certeza. quiser, a gente... Só complementando, por favor. É raro o proprietário que volta atrás quando a gente pede para fazer experiência. É verdade. Só se ele vendeu o imóvel. E ainda serve como argumento para o corretor a rentabilidade. E daí o próximo fecha. O próximo, se é investidor, ele fica com a Cizone. Sem falar que você estava vendo apartamento bonitinho, decorado, né? Mobiliário, vende muito mais rápido do que apartamento pelado, né? Porteira fechada, né? Pessoal, que conversa espetacular. Não tenho nem palavras para agradecê-los. Um prazer de verdade imenso estar aqui com vocês. Obrigado de verdade. Obrigado pela oportunidade. Conta com a gente. E aqui a gente fica com mais um Por Dentro da Temporada. Um episódio que a gente falou bastante de gestão, de estratégia, de financeiro. Não posso deixar de ir sem agradecer aos nossos patrocinadores aqui do Cizone Conecta Franquias. A Matinale, a Mog, Pleno, Madiki, Stace e Easy Cover. A gente fica por aqui e se vê na próxima. Até lá.